Um homem passava o dia inteiro resolvendo o problema de todo mundo. Desde o amanhecer até a noite, pessoas cercavam esse homem sem parar. Cada uma com uma dor diferente, uma decisão para tomar, um peso para dividir, e ele carregava tudo, sem descansar, sem reclamar, sem parar. Esse homem era Moisés, o mesmo que libertou um povo inteiro do Egito. Mas quase ninguém para sentir o momento em que alguém olhou para ele e percebeu uma coisa que o próprio Moisés já não percebia mais. Ele estava se destruindo. Porque tem gente que se acostuma tanto a carregar peso que começa a chamar a exaustão de responsabilidade. E esse é um dos enganos mais perigosos que existem. A pessoa aguenta, resolve, ajuda, escuta, sustenta e aos poucos vai esquecendo que também é humana. Vai esquecendo que também sente, também cansa, também precisa respirar, mas continua, porque acredita que se ela parar, tudo desmorona. E o mais assustador nisso tudo, ela nem percebe que chegou no limite, porque o limite foi chegando devagar. Uma responsabilidade aqui, um peso ali, uma noite mal dormida atrás da outra, até que carregar tudo sozinho virou parte de quem ela é. Então Jetró, o sogro de Moisés, olha para ele e fala uma das frases mais humanas da Bíblia. O que você está fazendo não é bom. Você vai se desgastar. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Porque tem pessoas que já não sabem mais descansar sem culpa. Não sabem mais pedir ajuda sem se sentir fracas. Não sabem mais dividir o peso sem sentir que estão decepcionando alguém. Aprenderam a sobreviver cansadas, como se carregar o mundo nas costas fosse sinal de força, como se precisar de ajuda fosse sinal de fraqueza. E vão carregando, em silêncio, sem que ninguém perceba. E o cansaço emocional é silencioso. Ele não chega gritando. Vai apagando a pessoa aos poucos, tirando a força, a esperança, a paz, até que um dia ela continua funcionando por fora, mas por dentro já faz tempo que está no limite. E talvez o mais assustador seja quando a pessoa para de perceber que está cansada, quando sobreviver vira rotina, quando sofrer em silêncio começa a parecer normal, quando ela acorda cansada, dorme cansada, e em algum momento nem lembra mais como era não se sentir assim. Moisés chegou no limite, e Deus não chamou isso de fraqueza, chamou de limite humano. Porque a Bíblia nunca escondeu que até os homens mais fortes também quebraram por dentro. Moisés chegou. Elias sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer de cansaço. Davi chorou durante a noite inteira. Pedro afundou mesmo estando perto de Jesus. E talvez isso exista na Bíblia por um motivo. Não para mostrar a fraqueza deles, para mostrar que Deus nunca abandonou nenhum deles no limite. Ele apareceu, sempre, exatamente ali, no ponto mais difícil. Porque Deus nunca esperou pessoas inquebráveis, só pessoas honestas sobre o próprio peso. Jesus nunca pediu que você carregasse o mundo sozinho. Na verdade, Ele chamou justamente os cansados, os sobrecarregados, os que chegaram no limite. E talvez o seu erro nunca tenha sido sentir demais. Talvez tenha sido acreditar que precisava sustentar tudo sozinho, que pedir ajuda era fraqueza, que descansar era irresponsabilidade, que Deus só te amaria se você continuasse sendo forte. Mas não é assim que funciona. Nunca foi. Você também é humano, também sente, também cansa, também precisa respirar. E Deus não espera que você seja forte o tempo inteiro.
Ele não esperou isso de Moisés, não esperou de Elias, não esperou de Pedro e não espera de você. Talvez hoje ele só queira te lembrar uma coisa: você não nasceu para carregar tudo sozinho. Nunca foi para ser assim. Talvez o motivo do seu cansaço não seja falta de fé, seja excesso de peso, peso demais, tempo demais, silêncio demais. E Deus viu cada segundo disso, cada noite que você segurou o choro, cada vez que disse "tô bem", sem estar. Ele viu e ainda está aqui. Se esse vídeo falou com uma parte sua que já estava cansada de sustentar tudo em silêncio, se inscreve. O canal Comadre de Fé existe para lembrar pessoas cansadas que Deus continua perto. Mesmo nos dias em que elas sentem que estão no limite, mesmo quando tudo parece pesado demais, Deus continua perto o bastante para ouvir sua oração. Talvez exista mais humanidade na Bíblia do que muita gente percebe.